Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos, eu sou o Léo. No vídeo de hoje, como eu não tenho medo de polêmica e ainda temos a liberdade de expressão, mais importante que a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, né? Por mais que eu não esteja falando desde uma cátedra de uma universidade, eu estou ensinando economia, né, ciência econômica, então eu tenho liberdade de falar, né? Creio eu, espero eu, né? I hope. Bem, eu sou o Léo, aqui é do Rascunhos Econômicos. Hoje nós vamos falar sobre BRICS, tá? Por mais aí que tenha pessoal que tenha mandado eu ficar quieto, tá certo? Que eu não posso falar, mas eu vou falar, tá? BRICS e a dificuldade ou impossibilidade da moeda comum dos BRICS, né? Bem, por que eu falei aí que, por mais que tenham mandado eu ficar quieto? Eu fiz um vídeo, faz uma semana eu acho, sobre a impossibilidade da desdolarização, né? Eu vou deixar o card aí para vocês. O que é a impossibilidade da desdolarização? Só um remember, né? Que o dólar é a moeda global não pela imposição dos Estados Unidos, não por isso ou não apenas por isso, mas porque o dólar hoje é a mais perfeita unidade de conta, meio de pagamento e reserva de valor. Veja, isso aqui, vocês não precisam acreditar em mim, abram qualquer livro de monetária que vocês vão ver isso aqui, né? Que a moeda, ela precisa, para ter aceitabilidade, ela precisa disso, mais 12 coisas que eu tratei no vídeo se o Bitcoin é ou não uma moeda, tá? Mas o dólar é a mais perfeita moeda global. Porque ela é uma unidade de conta por culpa do mercado interno, né, do consumo do mercado interno americano, por culpa da aceitabilidade, os preços das commodities são dados nos Estados Unidos, por culpa da cadeia de produção global americana. É um perfeito meio de pagamento por conta do SWIFT do sistema financeiro americano, por culpa do comércio intrafirma americano também, dos Estados Unidos, e por conta do mercado de capitais. E é uma reserva de valor, porque ele é uma perfeita unidade de conta, um perfeito meio de pagamento, e apenas, né, os bancos centrais do mundo têm que ter títulos AAA, né? Os Estados Unidos é AAA e, se acontecer algo que o sistema fiscal americano, né, que o Federal Reserve não tem capacidade, né, o Tesouro americano não tem capacidade de honrar os títulos do Tesouro, sua última preocupação é o dinheiro que você deixou guardado no banco da esquina, tá? Então é uma reserva de valor. Até o ouro, ele está sobre instituições, está sobre custódia. Então também ele é uma reserva de valor, também tem os seus riscos, porque ele está sob custódia. E se você está dentro de casa, tem o risco de alguém te assaltar, tá certo? Então vamos lá. Qual é a dificuldade ou impossibilidade da moeda comum dos BRICS? Quando eu fiz o vídeo desse aqui, né, de que a impossibilidade da desdolarização, nossa, muita gente chorou. E veja, eu achei que ia dar confusão do vídeo que eu fiz com o meu amigo Renato, que inclusive nós vamos ter novidades aí sobre isso, sobre mais vídeos com ele, nós vamos lançar uma coisa bem bacana aí no canal. Parece que daqui uns dias a gente anuncia, tá certo? Veja, eu achei que ia dar confusão esse vídeo que eu fiz com ele. Porque no vídeo que eu fiz com ele, nós analisamos a sociedade americana e fizemos contrapontos à sociedade chinesa. E é um vídeo que tem, não tanta opinião, mas economia política no sentido de economia sociopolítica, tá? Nesse vídeo, não. Do vídeo que eu fiz sobre o dólar ser a moeda do comércio global por definição, é a primeira moeda que não tem lastro, que é uma moeda global. Tá? É uma moeda fiat, é a primeira moeda fiat que assume a capacidade global. Por quê? A Libra, o dobrão espanhol, o peso espanhol, que teve vários nomes, o dracma romano, todas essas moedas, elas tinham ainda
a conversibilidade em metal, seja por um ente que garantia a conversibilidade, né, o Banco Central inglês no final da Libra permitia a conversibilidade em prata, e o dobrão espanhol, o dracma, eles eram feitos em materiais nobres, né? O dobrão espanhol em ouro, havia algumas subdivisões em prata, o dracma romano tinha em bronze, tinha em prata, né? Então, o dólar não, o dólar é o primeiro, que é o fiat. Por quê? Porque ele é uma unidade de conta, meio de pagamento, uma reserva de valor. Todo mundo aceita, tá? E aí muita gente ficou bravo com isso, falando que eu tô tirando a esperança, né? Gente, eu não sou pastor, eu não sou padre, né? E o que eu tô analisando aqui é ciência econômica. Qual é a dificuldade ou impossibilidade da moeda comum dos BRICS, visto que a desdolarização total também é uma impossibilidade? Vejam o vídeo anterior. O vídeo que eu vou deixar aí no card, vejam depois. Qual é a dificuldade e impossibilidade da moeda comum dos BRICS? Primeiro, há dois caminhos para uma chamada moeda comum dos BRICS. Tem a adoção de uma união monetária dos BRICS, né? Opção no sentido campo das ideias, porque apenas Brasil está querendo essas coisas, tá? Apenas o governo brasileiro, através do Itamaraty não, através de alguns assessores especiais do presidente Lula, proporam a desvalorização, mas proporam a união monetária. Mas isso é impossível, gente. Por enquanto, é impossível no sentido seguinte: nos próximos 50 a 70 anos, isso é muito improvável se não começar hoje. Hoje, dia 26 de abril, se eu não me engano. 26 de abril de 2025. Isso é impossível, ou praticamente muito improvável, num raio de 50, 70 anos, se não começar hoje. Léo, por que você diz isso? Porque a União Europeia levou 50 anos. Mas como? A União Europeia não tinha 50 anos quando o euro foi adotado, não. Mas quando a União Europeia, quando países europeus começaram a falar de uma unidade de conta que pudesse permitir, com o calote do Nixon, na década entre 1965 até 1970, já tinha uma conversa, nada quebra por acaso, né? Já tinha uma conversa de se estabilizar as moedas europeias frente a um outro referencial que não fosse o via ouro, via dólar americano. Com o calote do Nixon em 71, as nações europeias tiveram vários protocolos, né, de estabilização única, o mecanismo comum de taxa de câmbio europeu, antes da União Europeia em si. O túnel da estabilidade, né, esse tipo de coisas que funcionaram, coisas que não funcionaram, para evitar a flutuação de moedas e a briga entre taxas de câmbio dentro da União Europeia, dentro dos países europeus que viriam a formar a União Europeia alguns anos depois. Essas conversas foram de 1968 até 1970, né, que era para estabilização da taxa de câmbio, e uma moeda comum. Veio conversa de uma unidade de conta comum depois do calote do Nixon em 71, quando ele acaba com o padrão dólar-ouro. Veja, 1971, o euro começou, de fato, como uma moeda em 1999, né, se eu não me engano, da virada de 99 para 2000. Veja, Léo, mas isso são 30, não são 50 anos. Sim. Só que o Benelux e a unificação da Europa sobre uma autoridade central foi 20 anos antes, né? 1970 foi 1950 que começou essa unificação. Então nós não temos nem capacidade política ainda para chegar na etapa monetária que a União Europeia fez, né? Que é o único exemplo de união monetária. Léo, como é que é o único exemplo de união monetária? Sim, é o único exemplo. Mas você tem a União Monetária da África. Tá bom, você quer usar esse exemplo. É isso que você quer usar. Beleza. Então vamos lá. O único exemplo que a gente tem é a União Monetária Europeia. Você tem o Benelux, a comunidade econômica do carvão e do aço. Você tem um monte de coisa que vai unificando por algumas... E a ambulância vai embora. Vai unificando por alguns mecanismos
a vontade política, né? Tem um termo melhor, não é vontade política? O interesse nacional daqueles mercados europeus, que aí é Holanda, Bélgica, Luxemburgo, França. A França é muito errática, né? Alemanha Ocidental, Inglaterra, Reino Unido, né? Tem muitos países que vão integrando o seu interesse nacional até para fazer numa etapa de gradualismo o chamado step by step. Step by step é bem legal porque ele pode ser degrau por degrau ou passo por passo, passo a passo, degrau para degrau, né? Bem, vamos lá. O que é uma união monetária? Uma união monetária é onde entes diferentes têm a mesma moeda. Ele vem da teoria de Robert Mundell, um canadense, tá? Que faleceu agora em 2021, né? Ele nasceu em 32, morreu em 1921. Morreu velhinho. Teve muita briga com o Friedman, né? Muito debate acadêmico. E ele era um canadense que é da Universidade de Colômbia. Ele foi professor na Universidade de Colômbia. Ele tem a ideia da área ótima. Área monetária, né? Ótima. Área monetária ótima. Amo. Né? Sigla em português. O que ele entende? Para você ter entes nacionais, estados que compartilhem a mesma moeda, eles têm que se comportar, pelo menos do ponto de vista econômico, como um único ente estatal. O que isso quer dizer? Tem que haver, dentro daquela área, mobilidade, né, dos fatores de produção. Em fatores de produção, nós entramos mobilidade de capital, mobilidade de pessoas, mobilidade de máquinas e equipamentos, em que essas coisas podem entrar e sair de um país para ir para outro. Tá? Nós temos que ter uma integração econômica profunda em que o comércio intrabloco tem que ser muito grande. Veja, a União Europeia tem um comércio intrabloco de 60%. Não, isso é pouco? Não, não é, porque se a gente vê quanto que, por exemplo, o Mato Grosso comercializa com o estado de São Paulo e quanto o Mato Grosso comercializa com a China. Grande parte das exportações do Mato Grosso, grande parte das exportações no sentido de coisas que saem do estado, né, não exportação transnacional. Grande parte das exportações do Mato Grosso vão para o estado, vão para a China. Não para o estado de São Paulo. Vão via estado de São Paulo, mas eu quero dizer, 60% é um bom número para integração econômica. Aí você tem uma política fiscal coordenada. Por quê? Se você tem uma união monetária comum, mas um país começa a se endividar, pagar juros da dívida muito alto nessa moeda comum, você perde a capacidade daquele país ter dívida interna, né, que foi a crise do euro. Mas, por exemplo, se o Brasil faz uma união monetária com a China, né, vamos chamar a moeda de moeda BRICS, tá? Então o Brasil tem uma dívida de 50 milhões de BRICS, certo? E aí o Brasil começa a emitir essa dívida pagando 10% ao ano em BRICS, certo? Veja, como é que você faz isso? Aí o Brasil quebra. O Brasil vai pagar em quê? Então o Brasil não tem mais dívida externa. A dívida é interna e externa ao mesmo tempo. Quem vai... Eu já estou indo para outros problemas. Mas e a liquidez? Porque ao ponto que o Brasil ele tá com uma dívida, ele está colocando uma taxa de juros alta em BRICS, nessa moeda hipotética, está colocando uma taxa de juros alta para enxugar a liquidez, a China tem uma taxa de juros de 2%. Por que eu não posso fazer arbitragem e pegar dinheiro de lá para trazer para cá? Por quê? Mas aí eu vou colocar barreira para você não poder fazer isso. Então a moeda é comum, não é? Se eu tenho barreira em que eu não posso trazer capital da China para o Brasil, sendo que a moeda é a mesma, eu não tenho mobilidade, capital. Se eu não tenho mobilidade capital, isso não é bem uma união monetária, isso é uma unidade de conta, que nós vamos falar um pouquinho depois. Tá? Bem,
E aí e a integração econômica é o comércio. Ah, mas o Brasil tem um comércio muito grande. Tem um comércio muito grande com a China. Tem sim. Só que o problema é o seguinte: nos BRICS, apenas 15% do comércio é intrabloco. Apenas 15% do comércio é intrabloco. O resto são para países que não estão no bloco econômico. E veja, na União Europeia é 60%. E aí, você também precisa de flexibilidade de salários. Por quê? Porque quando você perde a sua política monetária, o ajuste tem que ser na economia real. O Brasil está disposto a fazer flexibilidade de salário? A China está disposta a fazer flexibilidade de salário? A Rússia? Então, a união monetária é muito complicado. Fora que eu vou entrar... isso aqui é a AMO, né? A área monetária ótima, né? Em que os países comportam-se como se fosse um único ente nacional. Por quê? Veja, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, em Pernambuco, em Rondônia, em Santa Catarina, em Sergipe, Alagoas, Bahia, você tem mobilidade e fator de produção. Por que mobilidade e fator de produção? Uma máquina e um equipamento pode sair de Pernambuco e vir para São Paulo. Ah, mas tem o ICMS ou determinado tipo de coisa. Realmente tem. Mas se for coisa usada, né, você tem outra taxa, mas você tem sim alguns mecanismos, mas isso não impede a mobilidade. Isso não impede a mobilidade. Você tem algumas taxas, tal, mas não impede a mobilidade. Uma máquina ou equipamento que está no estado do Rio de Janeiro pode ir para a Bahia sem problema nenhum, né? Às vezes você precisa de uma nota fiscal, até do ponto de vista de fiscalização, né? Fiscalização contra crime, né? Isso, aquilo, você precisa de documentação, mas não é nada do outro mundo, né? E veja, você tem a mobilidade de pessoas. Você pode trazer, como se traz, paulistas para trabalharem no Rio de Janeiro, cariocas para trabalharem em São Paulo, gaúchos para irem para Rondônia, como aconteceu na década de 80, mato-grossenses para ir trabalhar em Pernambuco, no Ceará, cearenses para ir trabalhar em Pernambuco, gaúchos para ir trabalhar no Rio Grande do Norte. Isso pode acontecer, isso acontece, isso é normal, isso é bom que aconteça, certo? A interdependência econômica existe. Veja, o exemplo que eu dei, o Mato Grosso provavelmente exporta mais para a China do que para o estado de São Paulo, né? Exporta no sentido de sair do estado, né? A palavra não é boa, mas vocês entenderam. Mas veja, de quem que o Mato Grosso pega dinheiro, né? Os empresários do Mato Grosso do Sul, Rondônia, pegam dinheiro para a produção? Em bancos que a sede provavelmente é em São Paulo. Você tem uma interdependência econômica. Léo, mas você está falando de um comércio internacional. Sim, mas vejam que do ponto de vista econômico, não faz diferença o Estado em si. Para você ter uma área em que você tem uma moeda comum, você precisa de uma interdependência desses fatores. Porque, por exemplo, o Império Colonial Britânico, né? Você tinha a Libra como moeda tal, mas dentro das colônias você tinha dinheiro diferente. Por quê? Porque não havia mobilidade de capital. Não havia essa mobilidade. Não havia. Então você tinha uma moeda de referência, tinha a taxa de câmbio, né? Que era entre as moedas coloniais, o dólar canadense, o dólar australiano, o próprio dólar americano, na época que eles eram colônia. Você tinha esse controle político. Você tinha uma interdependência do comércio, né? Metrópole e colônia. Mas você não tinha uma mobilidade de fatores de produção, né? Você não tinha uma flexibilidade de salários, você não tinha política fiscal, muito menos naquela época, né? Mas se bem que Canadá e Austrália ainda pegaram essa fase, né? Mas por que se tem a necessidade da criação de moedas internas? Para você manter a economia interna. Bem, o que eu quero falar agora é do gradualismo, certo? Como é que você faz um bloco econômico se tornar bom para uma área monetária ótima, né? Essa teoria é a teoria gradualista do step by step, em que você tem o seguinte. Primeiro, você tem que estabelecer o livre comércio. O que é o livre comércio? Não haver barreiras comerciais entre um país e outro. O livre comércio.
Eu sei que tem mais membros, tá? Eu sei que tem mais membros. Mas vamos fazer o seguinte. Brasil, né? Rússia, Índia, China e África do Sul. Certo? South Africa. Certo? BRICS. O que é o livre comércio? O livre comércio é o seguinte: produtos russos e brasileiros são tratados na Rússia e no Brasil com a mesma... Isso é via tratado, tá? Sem distinção. Você tem uma regulamentação sanitária, fitossanitária, uma regulamentação de pesos e medidas, outras normas também, né, que não são bem sanitárias. Por exemplo, eu quero exportar carros para a Rússia e exportar carros para o Brasil. Você tem algumas regulamentações. No Brasil, o carro precisa de airbag, eu não sei como é na Rússia. Na Índia, com certeza, não precisa. Então, se você quiser fazer um comércio, um livre comércio, você tem que ter regulamentações que tenham apenas algumas medidas fitossanitárias e tal, mas que elas sejam claras e que haja paridade entre essas medidas. Certo? Isso existe hoje? Não, não existe. O livre comércio não existe entre BRICS, no BRICS, tá? Você estabelecendo o livre comércio, você vai ter que estabelecer a união aduaneira. Depois da união aduaneira, você vai ter que estabelecer o mercado comum. Depois do mercado comum, você tem que estabelecer a união econômica. E depois da união econômica, você estabelece a união monetária. É assim que é os passos para a criação da área monetária ótima. Tá? Léo, o que é livre comércio? Livre comércio é você poder fazer a comercialização livre entre os países, com algumas barreiras, com algumas regulamentações na hora de vender, tá? Eu não vou colocar proteção ao seu comércio, né? Eu vou importar de qualquer forma, mas eu posso manter barreiras fitossanitárias e barreiras de regulamentação, tá? Não importa que carros na Rússia não precisam de airbag, ou carros na Índia às vezes não precisam nem de padrões de segurança internacionais, mas no Brasil precisa. Então, isso não é uma barreira ao comércio, isso é uma barreira regulamentatória, tá? Mas você tem o livre comércio, você tem o livre trânsito de mercadorias, com impostos, evidentemente, mas você tem o livre trânsito. Não há nenhuma barreira para aquilo ali. Você permite a livre entrada, só que ela é recíproca. O Brasil pode vender carros livremente para a China pode vender carros livremente para o Brasil, se atentando apenas a padrões de segurança e regulamentação, que não sejam tarifários, mas você não pode estabelecer proteção. Você não pode estabelecer proteção, tá? E, normalmente, a taxa que se cobra de impostos para esses produtos, eles são tratados como nacionais. Tá? Então, você tem o livre comércio. Podendo ou não ter tarifas de importação. Você pode ter uma tarifa de importação global, ou você pode não ter tarifa de importação para aquela mercadoria entrar, tá? Mas, evidentemente, que se eu estou cobrando 5% sobre aquela mercadoria, quando eu exportar para a China vai cobrar 5%, a Índia, a África do Sul. Eu sei que tem mais membros, tá? Mas eu estou falando só para dar um exemplo, tá bom? Depois que você estabelece o livre comércio... Onde existe livre comércio? Mercosul. No Mercosul existe livre comércio, tá? Léo, como assim? Sim. Você pode comprar carros argentinos. Os carros argentinos entram livremente no Brasil e os carros brasileiros entram livremente na Argentina. Vendas, né? Produto no Uruguai e tal. Léo, mas se existe livre comércio e o Paraguai está no Mercosul, por que nós não podemos comprar produtos paraguaios sem pagar imposto? Porque aqueles produtos não são paraguaios, né? Os produtos de Moamba aí que vocês querem comprar no Paraguai, eu gostaria, eletrônicos, essas coisas, eles não são paraguaios. Eles entram no Paraguai, pagam impostos no Paraguai e são para ser vendidos no Paraguai. Mas eles não são produzidos no Paraguai. Só que o Paraguai tem as maquiladoras. São indústrias que recebem mercadorias semi-prontas, elas só finalizam com algum grau de nacionalização e aquelas maquiladoras já são o suficiente
para se entender que aquilo é um produto paraguaio. E aqueles produtos paraguaios podem entrar na Argentina, no Uruguai e no Brasil sem pagar impostos ou com um imposto muito reduzido, que é o imposto comum do bloco. Tá? E o Paraguai vem crescido muito por causa disso. Isso é o livre comércio. O BRICS não tem livre comércio e não há conversas de estabelecer livre comércio. Vocês imaginam o Brasil derrubando tarifas e permitindo a entrada de produtos chineses no Brasil, ou indianos, né? Açúcar indiano, frutas indianas, arroz, porque a economia indiana é muito parecida com a brasileira, né? Carne eles não produzem, mas proteína animal sim, né? Frango, essas coisas. Vocês imaginam o Brasil permitindo um livre comércio com a Índia? Um livre comércio com a China? A China também teria que aceitar, mas o Brasil tem muito mais a perder, né? Um livre comércio com a África do Sul, não há nada nesse sentido. Não há nada nesse sentido. E outra, o Brasil faz parte do Mercosul. Qualquer negociação do BRICS tem que passar pelo Mercosul. Por quê tem que passar pelo Mercosul? Porque o Brasil faz parte do Mercosul. E os tratados do Mercosul são supraconstitucionais. São normas supraconstitucionais, porque foram tratados firmados pelo Congresso Nacional, então eles fazem parte da Constituição algumas coisas, né? Eles são acima da Constituição, inclusive, para algumas coisas, né? Acima não, né? Eles se equiparam à Constituição. Então, para você sair do BRICS, é como se você tivesse que... Para você sair do Mercosul, você tem que pedir ao Congresso Nacional. E é quase cláusula constitucional. Você tem que ter as mesmas votação de uma cláusula constitucional, né? Então, muita coisa não dá para o Brasil firmar um livre comércio com o BRICS se o Mercosul não firmar. Por quê? Porque o que é uma união aduaneira? Não basta eu ter livre comércio, né? Depois que você estabelece o livre comércio, você precisa fazer uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Não basta eu firmar tratados essas mercadorias podem entrar aqui, frutas indianas entram aqui tranquilamente, mercadoria chinesa entra aqui tranquilamente e as mercadorias brasileiras entram na China, na Índia tranquilamente, apenas com uma taxa reduzida ou uma equidade de taxas entre produtos. Não. A união aduaneira, depois que o Mercosul também tem, a união aduaneira é o seguinte: tudo que o BRICS importar, eu vou dar o exemplo do Mercosul, tudo que o Mercosul importar de outros países tem que utilizar pelo menos a taxação do BRICS, do Mercosul. Se o Brasil está importando mercadorias dos Estados Unidos, né, e evidentemente que são uma lista, né? E o Brasil está importando mercadorias dos Estados Unidos. Vamos supor que o Brasil gostaria de importar cobrando 5% de imposto de importação. Só que o Mercosul estabeleceu que aquelas mercadorias, vamos supor que são pneus. Para pneus serem importados fora do Mercosul, todos os países do Mercosul vão cobrar 10%. Para quê? Para prestigiar as fábricas de pneus dentro do bloco. Por quê? Que vantagem leva o Uruguai, por exemplo? Vamos supor que o Uruguai tem uma fábrica de pneus. O Uruguai exporta essa fábrica de pneus para todo o continente, para Argentina, Paraguai e Brasil, por exemplo. E aí, o Brasil começa a importar e o Paraguai está de acordo de pagar que esse imposto seja 7%. E aí, o Brasil começa a importar pneus da China a 5%, ou dos Estados Unidos cobrando 5% de imposto. O Uruguai vai chegar e vai falar: veja, nós estamos no mercado comum do Sul, certo? Mercosul. Você tem que cobrar dos Estados Unidos mais do que você cobra de mim. Por quê? Porque eu abri o mercado a você também. É um compromisso. Isso é uma união aduaneira. As aduanas, né, as alfândegas, elas têm que cobrar a mesma coisa dos outros países. E algumas barreiras sanitárias têm que ser padronizadas também. Algumas coisas, não tudo. É difícil você padronizar a barreira sanitária, né? Mas algumas coisas têm que ser iguais. Para você criar um mercado comum, para você criar o espaço para criar um mercado comum, né? Que nós estamos na união aduaneira aí. Tá bom? Os BRICS não tem isso. Não tem, e veja, o Brasil faz parte do Mercosul. Para os BRICS caminharem para uma união aduaneira, eles teriam que conversar com o Mercosul. Gente, para os BRICS virarem alguma coisa,
uma união econômica, que não é. Veja, o Mercosul, o mercado comum da Eurásia, que une Rússia, Cazaquistão, Armênia e alguns outros países, é mercado comum da Eurásia, União Econômica da Eurásia, alguma coisa assim, que já está num estado de união, de mercado comum, se eu não me engano também. Você integrar qualquer país, o Brasil, a Índia, a China, a África do Sul, Emirados Árabes, tal, que estão nos BRICS, para eles tentarem formar uma zona de livre comércio, união aduaneira e mercado comum, os blocos Mercosul, União Aduaneira, né, a União Econômica da Eurásia, ou União da Eurásia, alguma coisa assim, que é um bloco econômico que está a Rússia, Armênia, Cazaquistão e uma série de países pós-soviéticos, esses blocos têm que permitir, teoricamente, a entrada do Brasil e da Rússia num bloco econômico que o BRICS viesse a fundar. Vocês entendem a complicação? Então, os BRICS caminharem para uma área de livre comércio faria que o Mercosul e essa União Econômica da Eurásia entrassem junto. Ou o Brasil teria que negociar a saída, assim como a Rússia teria que negociar a saída. E o problema é o seguinte, o Brasil e a Rússia são países principais desses blocos econômicos. Veja, é muito complicado. Bem, e depois você teria que fazer o mercado comum. O que é o mercado comum? Padronização da produção. O Mercosul é um mercado comum deficiente. O Mercosul deixou de ser uma união aduaneira, né? Ele entrou no mercado comum, só que ele nunca finalizou o mercado comum. Houve um abandono das pautas do Mercosul de 2004 para cá. Tá? Ele parou de ser um mercado comum e ele virou mais um bloco político 2004 para cá, porque os Kirchner começaram a ver muitos problemas na entrada de produtos brasileiros na 2004, 2006, se eu não me engano, na Argentina, de 2006 até 2008, tá? Mas é um mercado comum com muitos ainda imperfeito, tá? Os BRICS não são nem área de livre comércio, você quer fazer mercado comum? Porque o mercado comum aqui começa a entrar no mercado comum, a mobilidade de capital. Não só de mercadorias, de capital. Que capital? Fatores de produção. Máquinas, equipamentos e pessoas. A facilitação. Vocês veem a Rússia e a China, permitindo livre trânsito de nacionais? Por quê? Porque isso é zona de migração. Você vê os Emirados Árabes Unidos, que estão no BRICS, permitindo o mercado comum? Então a união monetária já está abandonada. Porque a união econômica depois seria a mesma política fiscal. A mesma política fiscal, a mesma política de aposentadoria. Seria uma série de coisas, uma dificuldade muito grande que hoje o que a gente vê é a União Europeia. A União Europeia tem uma união econômica. E nem todos os membros da União Europeia. Veja, a Polônia não está totalmente numa união econômica. A Inglaterra começou a entrar na União Econômica nos anos 2000 e disse que não entraria na União Monetária. Né? A Inglaterra está desde muito antes na União Europeia e participou da modificação da União Europeia e tal, mas não entrou na União Monetária e começou a se integrar na União Econômica nos anos 2000. E já disse que não entraria na União Monetária, até que a Inglaterra saiu, né, que o Reino Unido saiu. Mas você veja, União Econômica é muito complicado. E como é que você vai fazer uma União Monetária? Ah, Léo, mas você tá falando besteira. Os BRICS não querem uma moeda comum. Eles não querem uma moeda comum. Que bom, porque não dá. Não dá. A não ser que eles façam de outra maneira. Aí eles inventam de cima para baixo, mas não dá. Do jeito que tá, não dá. Léo, o que eles querem é uma moeda unificada para pagamentos, certo? E para unidade de conta global. Unidade de conta para meio de pagamento. Que foi como o euro começou. Mas o euro começa dessa forma, né? Que era uma moeda virtual, né? Vocês querem uma unidade de pagamento? A URV foi uma unidade de conta, né? Mas uma unidade de conta atrelada ao dólar.
E aí o euro começa assim, né? Ele começa como uma moeda virtual para fazer a taxa de câmbio entre as diferentes moedas europeias, né? Para facilitar o comércio. Ele começa assim, né? O que eles querem fazer é isso. O que eles querem fazer é o chamado moeda, uma unidade de conta, né? Uma moeda, unidade de conta, meio de pagamento, em reserva de valor, mas que não seja uma moeda comum dos blocos. Para quê? Para que não seja necessário o mercado comum, para que não seja necessário o mercado comum, para que não seja necessário uma integralidade fiscal e para que não seja necessário uma integração político-econômica. Gente, uma integração política-econômica Rússia-China é impossível. Ah, Léo, você tá falando besteira, eles são super aliados. Não são. Não são. Procure no Google aí o que o Brezhnev queria fazer com os chineses. Né? Não são. Não são. O Ocidente fazer a China e a Rússia se integrarem agora foi um milagre. Certo? Não são. Tá? Então, isso é praticamente impossível, gente. Isso é praticamente impossível. Uma moeda comum é praticamente impossível. O que dá para fazer, e eu falei que dava para fazer, que é o chamado BRICS. Bridge. Que parece que é a ideia de um brasileiro, né? Isso dá para fazer, tá? Isso dá para fazer. Eu só não vejo eles querendo fazer, mas dá para fazer. Que é através de blockchain ou tecnologia de registro distribuído, TRD, né? Em que você faria um meio de pagamento global, descentralizado, estilo, né, numericamente igual, estilo blockchain. Isso aqui dá para fazer. Em que os pagamentos entre os diferentes países do BRICS, né, eles poderiam fazer a espelho da Bancor, né, do Keynes, né, em que seria uma cesta de moedas, né, como o Sistema Especial de Liquidação e Pagamento do FMI, em que, por exemplo, o comércio Brasil, China, né, hoje tem a Câmara de liquidação e compensação Brasil-China, que é feito em reais, né, e yuans. Né? Só que essa liquidação ele usa como meio, como unidade de pagamento, o dólar americano. Seja dólar americano, seja moeda mercadoria. Certo? Para fazer a unidade de conta. O que eles querem fazer? Eles querem fazer uma cesta de moedas e é engraçado que são 5 R's, né? Porque as 5 moedas dos países fundadores do BRICS começam com R. Ah, o yuan não começa com R, mas tem o RMB, né? RMB, eu não sei falar isso aí, mas é um outro nome para yuan, mas é a mesma moeda, né? Não é que seja duas moedas diferentes, é a mesma moeda, mas eles têm um outro nome, não sei porquê. Certo? E os 5 R's, em que você faria uma cesta de moedas e que uma autoridade, mas aí teria que se fundar uma autoridade monetária que poderia fazer essa cesta de moedas para dar peso a essa unidade. E aí você teria, através de taxas de câmbio, não com padrão dólar, mas uma média ponderada, né, entre as reservas e taxas de câmbio, através das câmeras de compensação que teriam que ser fundadas, Brasil-Rússia, Brasil-Índia, Brasil-África do Sul, Brasil-Emirados Árabes. Mas o problema é o seguinte, qual a quantidade de comércio para fazer isso? Você precisaria de mais integração no comércio para fazer isso. Por isso que isso aqui é verdade. Para você fazer uma união monetária, você precisa de um livre comércio, uma união aduaneira, um mercado comum e uma união econômica, justamente para que aquela economia esteja integrada o suficiente para que as moedas tenham naturalmente uma correspondência entre elas, sem uma terceira unidade de conta. O que dá para fazer agora? Que no comércio Brasil-China, você tem a Câmara de Compensação. Que você não precise da Câmara de Compensação, mas que você tenha entre o comércio, através de um blockchain, para você não precisar ficar mandando dinheiro via Câmara de Compensação ou por transação internacional via SWIFT, para você poder mandar uma espécie de vale, vamos dizer assim,
que seria um código, que aí seria esse dinheiro, que poderia ser uma criptomoeda, não importa, mas você tem que ter uma unidade que diga que eu possa guardar valor para fazer a compensação depois. Olha, Brasil, esse mês aí você ficou deficitário em 50 milhões de dólares. Ah, é, China, beleza. Faz o seguinte, eu fiquei deficitário. Mês que vem, você vai importar 50 milhões de dólares, certo? Então a gente já liquida, mês que vem, esse déficit meu na câmara de compensação. Como? Faz um vale aí do 5R, né, dessa moeda do BRICS que a gente tá falando aí, e aí você tem um título, que pode ser via blockchain, não tem problema nenhum. Aí esse título, ele naturalmente vai virar uma moeda, através do quê? Do mercado secundário. Só que o problema não é a solução. Logo, alguma unidade monetária ou algum banco pode começar a emprestar dinheiro em títulos 5R, dessas 5 moedas, lastreados nessas 5 moedas. Então você começa a criar uma tecnologia de compensação e pagamento, que provavelmente seria via blockchain, para você não cair no boicote americano, né, teoricamente, mas provavelmente também, de que você não precisaria do comércio, você não precisaria da compensação de um banco americano. E você poderia fazer através da tecnologia própria dentro dos BRICS. O problema é o seguinte, tem demanda para isso? Não. Por quê? Por que o Brasil exporta? O Brasil precisa exportar para ter dólares. Esses dólares para comprar o quê? Produtos chineses. A China é o maior parceiro comercial brasileiro de exportação, porque a gente importa muita coisa dos Estados Unidos, muita coisa da Argentina. A Argentina precisa de dólares. A gente importa muita coisa da Rússia, né? Que antes o comércio era muito pouco, mas depois fertilizantes e diesel. Da Rússia a gente pode importar via 5R. Sim, pode, beleza. Da Rússia a gente pode, mas da Argentina? O gás natural que a gente compra da Bolívia? O pescado que nós compramos do Chile? E aí? Outra, como as companhias aéreas vão pagar o aluguel dos aviões que nós temos com empresas irlandesas que fazem o leasing dos aviões? Eles vão pagar em 5R? Se a Irlanda tivesse um grande comércio com a China, eles poderiam aceitar 5R, deixam guardados ali e fazem, vira uma moeda mesmo. Né? Então, o problema é o seguinte, como meio de pagamento e unidade de pagamento, hoje nós estamos na etapa das câmaras de compensação e liquidação, que existe. Brasil-China, Brasil-Argentina por causa do Mercosul, mas Brasil-China, Brasil-Rússia. Né? Não temos com a Índia. Né? E eu acho que o Brasil não quer se abrir com o comércio com a Índia dessa forma, porque a Índia é uma grande produtora de de açúcar, é uma grande produtora de frutas, e gêneros alimentícios que o Brasil produz. Então, eu acho que eles não vão querer, para mercado interno, evidentemente, né? Não gêneros de exportação brasileiro, né? Mas esse é o problema. Primeiro que nós não podemos trilhar o caminho da união monetária. Né? Não dá para trilhar. Léo, mas isso aqui é neoliberalismo, isso aqui é não sei o quê, não é assim que faz. Tá bom, então você inventa outra forma. Você convença todo mundo. Porque é isso aqui que o mundo sabe fazer. Se você quiser fazer de outra forma, desculpa, minha mente é limitada. Por quê? Na teoria econômica, só dá para você ter uma moeda comum se você tem um mercado comum, um comércio comum. Ao contrário, a moeda vira apenas um meio de troca. Ele virando apenas um meio de pagamento e meio de troca, você tem um outro problema. Qual é a conversibilidade entre eles? Porque se você tem um meio de pagamento que só é aceito entre as partes, o que você está fazendo é o seguinte, que a Câmara de Compensação, Brasil-China, ela possa fazer a compensação e a reserva do valor entre eles trocariam quando o Brasil tem um déficit ou um superávit em yuans ou em reais, o Brasil poderia guardar em 5Rs. Mas por que o Brasil quer acumular 5Rs? Para daqui a pouco poder subsidiar a importação da Rússia e da China, que é o que a gente importa. Da Índia e da África do Sul também pode ser. E aí a gente vai trocando por 5Rs, essa moeda digital aí, essas coisas aí que o pessoal tá falando, que é o BRICS Bridge. Beleza, dá para fazer? Dá. Só que isso é só para eles.
Isso seria um sistema de crédito e compensação, mais do que uma moeda. Ele vira um sistema de moeda quando outros países terceiros começam a aceitar esses títulos. Porque isso é título, isso é um ativo, isso não é uma moeda. Né? E ele vira moeda no sentido que outros países começam a aceitar. E como outros países começam a aceitar? Através do livre comércio, mercado comum e união aduaneira. Brasil, Rússia, China e Índia querem fazer isso? Não. Então, o que a China está fazendo muito bem, é espalhando essas câmaras de compensação pelo mundo todo. E um sistema de pagamento BRICS Bridge, né, que você faz a compensação de pagamentos através de blockchain ou tecnologia, como é que é o nome? Tecnologia de registro distribuído, né, para você fazer o pagamento, esse tipo de coisa. Isso é muito bom. Mas isso não é uma moeda, isso não é desdolarização. E isso, em momento nenhum, não é uma moeda comum. Não vai levar a uma união monetária. Então, camarada, você que me perguntou aí se eu já ouvi falar de BRICS, já ouvi falar de BRICS. Inclusive, eu tava conversando com uma conhecida minha. Bem, eu conheço muitos russos, certo? Por motivos que talvez vocês conheçam depois. Essa pessoa, essa pessoa é formada em... É formada. E ela tem muito contato aí com BRICS, certo? Quando eu contei para esta pessoa, uma pessoa de cidadania russa, quando eu comentei com essa pessoa, de que tem gente que fala que o BRICS no Brasil é um sistema econômico, né? É um bloco econômico, ela riu. Esta pessoa riu copiosamente, achando que era uma piada, certo? O BRICS é um bloco político. E tem toda a legitimidade de ser, problema deles, problema do Brasil, problema da Rússia, problema da China e tudo quanto. Foi o seguinte, o BRICS pode vir a ser um bloco econômico? Pode. Eu acredito que não seja, porque não há interesse dos agentes em livre comércio. Não há interesse dos agentes em união aduaneira. Não há interesse dos agentes em mercado comum. E, pior que tudo, vou falar baixinho para ninguém ouvir. Vocês acham que o Partido Comunista e o seu Vladimir vão querer entrar numa união econômica? Perder soberania? Eles vão se eles dominarem. Beleza. Você quer pôr o Brasil nisso aqui? Venhamos e convenhamos, né? Mas, tá bom, você quer pôr, põe. Mas, se isso acontecer, veja, os exemplos que nós temos no mundo. O Benelux é 1948, 1947. Depois a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Eu acho que é esse, né? Comunidade Econômica Europeia do Carvão e do Aço, alguma coisa assim. 1950 e tanto. Depois a Comunidade Europeia. Depois Tratado de Maastricht, Tratado de Roma, Tratado de Lisboa, blá, 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 blá. Euro. Tá? Isso aqui, 1947. Isso aqui, 2000. Léo, são só 50 anos. Sim, são só 50 anos. São 50 anos. Então, nós estamos em 2025, certo? Vamos supor que comece amanhã. Amanhã comece isso. Que é a integração entre Brasil, Rússia e China. Vamos supor. Integração econômica, Brasil, Rússia e China. Por quê? Porque a Índia, eu gosto muito da Índia. Mais do que eu gosto de qualquer outro... Mais do que eu gosto no sentido de... eu creia que seja bom para o Brasil uma integração com a China, por exemplo. Porque o problema da integração com a Índia é que as elites brasileiras não vão querer. Por quê? Porque a Índia tem muito produto competitivo com o Brasil. Isso seria muito... O Brasil tem mais a perder do que ganhar numa integração com a Índia. Tá? Com a Rússia exporta o que o Brasil não consegue.
e importam o que o Brasil tem. A China também tem muito dinheiro e capital para investimento no Brasil, então seria mais ou menos bom. Só que o problema é que isso levaria à destruição da indústria brasileira e a total agrarização do Brasil. O Brasil seria um grande fazendão mais do que é hoje. Mas aí são escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Então, se a gente faz uma integração, né, no sentido Benelux, depois a gente teria que fazer uma série de acordos, né? Integração fiscal, integração de trânsito de capitais, trânsito de nacionais. Primeiro que é muito longe, a cultura é muito diferente, a língua é muito diferente, é muito difícil. É muito difícil. Ah, Léo, mas a língua neerlandesa, né, o holandês, para o grego, que eles estão na União Europeia, também é muito difícil. Sim, também é muito difícil, né? Só que a distância da Holanda para a Grécia, né, é muito complicado isso aqui. Mas dá para fazer? Tá. Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Mas eu acho impossível nos próximos 50 a 70 anos. Por que 70 anos, Léo? Porque nós ainda não estamos nem no estágio do Benelux, né? Nós estamos ainda em 1930, né? Aqui, quando se trata de BRICS, se você comparar isso aqui. Tá? Entre 50 e 70 anos, se não começar hoje, não dá para fazer. Isso poderia ser feito entre 2075 e 2095. Tá bom? E o pior de tudo, não se começou ainda. Tá? Bem, pessoal, é isso. Acho que eu falei bem aí. É uma análise da situação, né? De como se faz uma área de livre comércio. Isso aqui é comércio nacional. Isso aqui é unidade de conta e tal. Eu não tratei de política, por incrível que pareça. Eu só falei da impossibilidade da moeda comum dos BRICS. A impossibilidade, ou praticamente impossível. E dos próximos 50, 70 anos, né? Tá bom, pessoal? Abraço, fiquem com Deus.